Gravando. Oremos. Então, falando da documentação aqui do Ionic. O Leonardo pediu das cores, né? Então, aqui existem algumas maneiras de você aplicar as cores, Leonardo. Ah, por isso que tá leve aqui. Não tá parecendo nada. Ah, tá. Por isso que eu disse, nossa, essa aqui tá leve, tá fluindo. Que nojo, que raiva. Bom, pelo menos tá gravando aqui. Pelo menos eu tô vendo. Eu vou reduzir a qualidade da transmissão. Ok. Ah, agora tá na travadinha normal, já tava estranho. Bem lembrado, obrigado. Então, se a gente for na documentação do Ionic, existem algumas maneiras de aplicar cores, mas eu tinha pedido para aplicar cores nos botões, né? Isso. Ó, por exemplo, as cores, você tem aqui na parte aqui da documentação aqui, Theme Colors, existem algumas cores por padrão já do Ionic. Então, eu tenho a cor primária, a secundária, a terciária, então você só coloca essa tag Color num Ion Button, por exemplo, e ele já vai colocar as principais cores. Ela já vem com um padrão, você pode setar por exemplo, a cor principal do meu sistema é, por exemplo, o ONIARP, é laranja e preto. Eu vou colocar a cor principal direto na minha configuração. Então não preciso mudar em lugar nenhum. Toda vez que tiver a cor principal vai ser laranja, toda vez que for a cor secundária vai ser preto. Então, mas o jeito mais fácil de a gente usar é usar essas tags, que eles dizem, tem a cor padrão, a cor primária, a cor secundária. Tem uma cor, por exemplo, uma cor de quando é um warning, ou seja, um aviso, né? Chama a atenção da pessoa, danger, é perigo e tal. Então, existem, e é uma coisa bem legal que o Ionic faz, você coloca, por isso que a gente usa os arquivos aqui em SCSS, em vez de CSS normal, que ele faz uma pré-compilação, o que ele vai fazer? Toda vez que tiver essa classe secundária, ele vai colocar a cor lá em HTML, em CSS já no componente. Então ele renderiza muito mais rápido do que ter que carregar um arquivo CSS. Então ele tem muitas vantagens. Então ele tem se a gente for para essa parte de CSS, que não é muito foco aqui. Mas as cores, normalmente você usa aqui, primário, secundário, terciário, sucesso, warning, para resolver. Aqui está em React, mas o Angular funciona igual. E se a gente for olhar, por exemplo, lá nos buttons, para deixar ele sem fundo, né? Daí lá tem, aqui do ladinho até, um exemplo. Opa. Ele tem aqui alguns exemplos de botão já com as cores diferentes, né? Estão vendo isso, galera? Beleza, ok. Então, a opção lá que a Dani tinha colocado no exemplo. Então, o fio ele deixa o botão com um fundo transparente que fica semelhante a um botão flat, um botão achatado. Outline, então ele fica com fundo transparente, mas com uma borda que tem contorno. Então, por exemplo, seria fundo branco com o contorno da cor que ele está, a cor padrão aqui, por acaso. O Solid é o botão com o background cheio. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui é que quando vocês vão aqui do lado dos exemplos, vocês vão ver que às vezes tem componentes que vocês estão usando, tem aqui do lado, né? Vocês vão aqui em View Source, e o que ele vai jogar? Ele vai jogar vocês aqui no HTML, no GitHub, e aqui tem o exemplo. Então, como é que a pessoa escreveu, por exemplo, aqui, estava escrito Small Size. Lá. Aqui eu tinha um botão, tinha um botão chamado a Full Width Button, ou seja, um botão que vai ficar com a largura inteira da tela. Então, se a tela for mais larga, ele vai ficar mais largo e por aí vai. Então, é um botão de uma linha só. A Full Width Button, e se você clicar aqui no View Source,
Se eu procurar por isso aqui no código, full width button, ele aqui, ó, tem um exemplo inteiro, ó, do full width. Então, tem o header, tem o button, o header é só para dizer o que ele faz, né? Tem aqui o trecho do código. E se eu olhar aqui, ele tem até uma classe CSS full width, que você pode pegar e copiar isso aqui, mas eu só quero mostrar onde vocês podem achar coisas também. Então, por exemplo, eu quero aquele o block. Então, um botão que se expande para o bloco que ele está preenchendo. Um botão pequeno, então eu quero mudar o tamanho. Então, eu posso ir na documentação aqui e ver que existe uma função size, que pode ser que aceita o valor small, padrão ou large, ou seja, maior, né? Uma função pequena, um médio, um maior. Mas aqui eu posso já ver um exemplo funcional. Então, todo esse código que está aqui do lado, esses exemplos que aparecem aqui, eles sempre têm, se vocês olharem aqui, tem sempre a fonte, o código fonte para essas funções. Para qualquer componente, então, por exemplo, vamos lá, o Ion Float Action Button aqui. Vocês viram que aqui tem um monte de jeito de abrir, tem uns que abrem menu, tem um que só clica, tem um que está suspenso lá em cima, um que está aqui na esquerda, um que está no rodapé esquerdo. Vamos ver esse do rodapé esquerdo aqui. Vou dar o View Source. O que eu vou ter? Se olhar aqui, a gente tinha tutoriais. Bom, tem vários com Facebook. Deixa eu ver se aqui se tem alguma diferença. Bom, eu vou mostrar aqui na documentação então. Float Action Button está colocado no topo e no start, ou seja, um Float Action Button que vai começar aqui em cima. Então perceba que tem as opções dele. Então, o alinhamento dele é vertical e horizontal. Então, aí é um fab, ele vai ser, o elemento vertical vai ser bottom, ou seja, no rodapé, no pé da minha tela. E o alinhamento horizontal dele vai ser no start, ou seja, vai ser no começo. Se eu quero que ele seja no fim, então, Float Action Button, ele está alinhado verticalmente no centro e horizontalmente no fim. Então, seria esse aqui. Esse botão de mais aqui está no centro e à direita. Então, vocês vão ver que a documentação ela vai entregar esse tipo de configuração para vocês. Então, e não existe nenhum código complexo, é só HTML. Dificilmente os componentes aqui do Ionic vão pedir que você faça algum JavaScript, no teu TypeScript, alguma coisa assim. Talvez plugins, coisas mais complexas, mas todos os elementos aqui eles são só... eu boto o HTML e ele está funcionando. E vocês têm que olhar, então, sempre normalmente o componente ele tem a descrição para que ele serve, né? Como que você usa, então, vários exemplos. Nem todos os exemplos estão disponíveis aqui, então, às vezes, eles não colocam todas as opções possíveis. E tem as propriedades, então, eu quero... Tem a descrição e o valor possível. Aí eu quero ver um exemplo, você vai lá na documentação e você tem, por exemplo, tem a cor secundária aqui, que era o que a gente tinha comentado. Uma cor mais escura, que é um tom mais escuro da cor principal. Esse tom principal o próprio Ionic calcula. Então você coloca a cor básica, ele já calcula as outras, a cor mais escura e a cor mais clara dele. Então você não precisa ficar, qual que é o tom mais escuro que eu preciso usar nessa situação? Ele já calcula para você a cor mais escura e a cor mais clara, conforme a necessidade. Então, o objetivo dessa atividade, dessa correção, era a gente entender um pouquinho da documentação. E agora a gente vai avançar um pouco no nosso projeto. Eu só vou pedir aqui para vocês, para alguém me mandar... não, eu tenho aqui, né? Eu posso seguir os próprios comandos e fazer de novo, né? Deixa eu só criar uma classe nova aqui. A classe que vocês usam é a tarefa, né? Que a gente está usando.
Ah, tá no Discord aqui? Tá, deixa eu mudar. Perdão. Eu vou mudar aqui para 720p, confirm rate. Ah, beleza. Eu não fiz nenhum código muito. Mas bom, o que tá gravando, eu tô gravando em 2K, que nem eu tava gravando ano passado, semestre passado. Cancelar, ok. Vou pegar aqui o terminal. Então, lembra como é que usa o Ionic G para gerar uma classe, né? Ionic G class, o nome da classe é tarefa. E eu só não quero nenhuma no spec, ou seja, eu não quero nenhum teste, e se eu quero só testar se vai funcionar esse comando, eu dou o dry run no finalzinho. E vamos ver se ele vai criar no ok, vou tirar esse aqui daqui. Curioso. Ok. Tirar o dry run aqui para criar. Beleza. Eu tinha mandado para vocês o código, né, dessa classe. Em algum momento. Ou não. Acho que foi lá em programação. Esse é o problema de formatar as máquinas, galera. A gente se incomoda. O dry run ele só serve para simular se o comando vai rodar certo. Por exemplo, lá vai que você rodou com uma espécie com um código com uma flag aqui, com uma função errada, ele não. Ele te mostra, tipo, ó, por exemplo, o caso aqui, ó, se eu fizer no spec e ele. Vamos supor que ele cria um arquivo e não cria o outro porque deu pau. Então eu sempre testo o comando antes. Galera, eu vou colocar aqui uma. Quais são os atributos que a gente tinha mesmo? Vocês têm aí? Ou vocês podem me colar a classe que eu não achei ela aqui? Vocês podem me ajudar? Opa. Abrir o código da classe e mandar para mim. Pode só colar aqui no print código. Obrigado. Tá ótimo. Aqui já corrigiu o resto. Thank you. Beleza. Aqui já a gente adianta aqui. Tinha o método entregar que tinha dado pau semana passada, né? Então, o construtor, beleza aqui. Vou identar sozinho, lembra? Ctrl P, indente. Aqui. Obrigado. Ok. E o que a gente tinha na nossa aplicação até esse momento, galera? Deixa eu... Ok. O que a gente tinha? A gente tinha uma tela de cadastro, né? Então tinha uma tela de cadastro. Tinha uma tela de lista, né? É isso que a gente tem, né? E nós tínhamos aqui a gente estava usando o que? O local storage para compartilhar. Vocês estão vendo o meu desenho aqui, né? Ou não? Sim. Ok, obrigado.
Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma tela de cadastro, uma tela de lista, e para compartilhar o comportamento, a gente tinha aqui o local storage. Então, tanto o lista ele lia do local storage, né? E o cadastro colocava informação no local storage. Né? Basicamente isso que a gente tem. E uma página navegava para outra. Então, do cadastro eu fazia a navegação. Então, aqui... Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Então, as páginas navegavam entre si. Vou até colocar de outra cor para dizer que é a mesma coisa. Mas elas, para compartilhar os dados, elas tinham que guardar no banco de dados, aqui, armazenar a nossa tarefa. Isso, né? Sim. Ok. Deixa eu só criar uma page aqui para mim, enquanto eu vou falando. Ionic G page cadastro. G page lista. Então nós tínhamos essa situação. Só que, galera, a gente já fez algumas programações, já fez engenharia de software, já trabalhou com alguns outros projetos mais complexos. E a gente sabe que não é legal que a minha tela tenha acesso direto ao banco de dados. Porque a gente está fazendo o nosso local storage como banco de dados. Né? A gente está usando o local storage como uma maneira de guardar dados. E a gente sabe que não é muito seguro. E nem muito prudente. Porque, por exemplo, aqui a gente tem duas telas que conhecem. Nós tínhamos uma classe em comum que elas importam, que é a classe tarefa. É uma classe, né? Ué, não tem itálico aqui. Ok. Então as duas elas conhecem a classe tarefa e elas compartilham aqui, elas navegam entre elas, mas o que elas compartilham mesmo é essa classe tarefa e esse local storage. O local storage não conhece a classe tarefa, porque ele só serve para guardar string, né, gente? E se a gente olhar lá no nosso código, quando a gente estava gravando aqui no cadastro, a gente usa uma função lá, um JSON stringify, né? Acho que é assim. Se eu não escrevi errado. E aqui embaixo, para ler, a gente usa um JSON parse. Né? Que basicamente o que eu falei para vocês, acreditem que isso é necessário, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas a gente usa uma função, uma biblioteca JSON aqui. E, por exemplo, a tela cadastro ela vai ter que conhecer JSON, ela vai ter que conhecer banco de dados. A tela de lista, então a gente sabe que cada tela ali é uma classe para nós, né? Uma classe do tipo view. A classe de lista também vai ter que conhecer o JSON, vai ter que conhecer o local storage. Isso não é um bom padrão de projeto, galera. A gente começa a adicionar complexidade a uma classe de visualização. A cadastro só serve para cadastrar, para receber dados, no máximo limpar os campos e gravar. A classe lista, ela só serve para listar e chamar a tela de cadastro. Ela não tem que entender de muita coisa, ela não tem que entender o JSON parse. Vamos supor que eu tenho outro lugar no meu sistema, vamos supor que eu tenho uma... Não sei se já viram o aplicativo de lista. Às vezes você tem uma lista de prioridades, tipo, lista prioritária, ou eu tenho uma lista de itens favoritados. Vamos supor que eu tivesse um favorito aqui. Então, a lista de favoritos. Lista, ou tarefas importantes, alguma coisa assim. Importante. Se eu tenho mais uma tela aqui, então eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer que ela conhecesse o JSON parse, talvez fazer um filtro nessa tela
para poder para listar suas tarefas importantes, vamos supor que tivesse a prioridade. E ela também teria que conhecer a tela classe, a tarefa classe, essa aqui também, essa aqui também. Então a gente começa a fazer um monte de enjambração. Se a gente olhar aqui, vamos supor que aqui na homepage, vamos entrar na tela de cadastro aqui, Daniel. Não seremos preguiçosos. Na tela de cadastro, page, aqui eu teria que, vocês importaram, né, em algum momento, por exemplo, lá, tarefa. Tarefa, que é do tipo tarefa. Ele já dá auto-import para mim, né? Ele trouxe aqui para mim, já trouxe essa importação. Então ele fez esse caminho para mim. Só que se eu começo a usar muito recurso, começa a ficar... Essa minha tela que essa serve para cadastrar começa a ficar carregada de coisas. E vamos pensar assim, se eu passar para um designer redesenhar ela, ou ter que mexer nos componentes, corre o risco de, às vezes, a pessoa mexer no TypeScript e estragar a nossa brincadeira. Ela está funcionando. Ou vamos supor que em algum momento, galera, eu não vou mais usar, a gente estava usando a chave tarefas, né? Para guardar no local storage. Deixa eu pegar aqui a gente estava usando aqui a chave tarefas, né? E para ler a gente também estava usando tarefas. Vamos supor que muda. Eu não quero mais usar tarefas, porque for muito óbvio. Eu quero criptografar isso na hora de gravar no local storage. Eu teria que mexer isso em todas as telas. No cadastro vou ter que criptografar antes de fazer o string, ou fazer o string depois de criptografar. Mudar a chave, criptografar e se criptografar na outra tela. Então começa a gerar complexidade desnecessária. E a gente viu, vocês viram lá em programação web, que existe um carinha chamado controller, né? Lembra das nossas classes controllers? Então a gente tem o model, tem o view e o controller do MVC. Então, as nossas páginas aqui são classes do tipo view, a nossa classe aqui, tarefa, do tipo model, ela só dá modelo. E nós teríamos aqui uma classe controller, que seria responsável por fazer essa ligação. Então, eu teria, normalmente, se a gente pensasse no paradigma MVC, eu teria aqui, eu poderia ter um cenário onde eu tenho aqui no meio um controller, e ele que vai interagir, por exemplo, com o local storage, e as classes aqui agora vão interagir só com esse controller diretamente, sem precisar às vezes até conhecer a tarefa classe, poderia ter um pouquinho diferente. E ele que centralizaria aqui todos os meus métodos, funções, minha lógica do negócio. O que acontece? O MVC é um padrão, não é necessariamente um padrão de projeto, é um padrão de arquitetura para a web e para a web do lado do servidor. Então, por exemplo, você vai fazer um MVC em Java, você vai fazer um MVC em PHP, você vai fazer um MVC em Python. Aqui no Angular, isso é particular do Angular, tá? Se a gente for para, por exemplo, outro framework, JavaScript, eles podem ter uma coisinha um pouquinho diferente. O React eu sei que também tem. O Vue.js, ele funciona, ele organiza a sua estrutura de arquivo de maneira diferente. O que a gente tem aqui no Angular, e por consequência aqui no nosso Ionic, a gente tem uma coisinha que a gente chama de serviço. O que é o serviço? O serviço se a gente pensar muito simples, é como se fosse um controller. Mas é uma classe que centraliza a lógica, a lógica do negócio, a parte complexa, a parte de programação, para ela organiza e isola numa classe só, para evitar, por exemplo, que eu tenha múltiplas responsabilidades numa classe. A ideia é que a classe ela tem uma responsabilidade única. Então, essa tarefa classe serve para guardar a estrutura numa classe. A classe cadastro serve para cadastrar, para interagir com o usuário. A lista também interage. A lista de importantes supostamente também interagiria. A classe local storage só serve para guardar.
Mas quem faz essa ponte, essa ligação entre elas, não deveria ser o cadastro direto no banco e vice-versa. Então, a gente tem aqui os serviços. E como que você cria um serviço aqui no Ionic? Eu vou primeiro rodar o comando e explico para vocês como é que mais ou menos ele funciona. Então, eu vou pedir para o Ionic gerar para mim, Ionic G Service, e aqui eu vou dar um nome bem interessante. Eu vou criar um service chamado tarefa. Vocês vão ver em algumas literaturas que o pessoal usa tarefas no plural, porque é um serviço responsável por gerenciar tarefas. Mas existe uma discussão. Se a gente olhar na documentação do Angular e do Ionic, elas são um pouquinho diferentes. O Ionic vai falar no singular e eu acho que o Angular vai falar no plural, então não existe consenso. E aqui para a gente deixar as coisas simples aqui, eu vou colocar aqui no singular também. Então, vou criar um service tarefa. E o que ele vai criar para mim aqui? Se eu olhar agora aqui na minha estrutura, eu tenho uma outra classe, tarefa service. Que se a gente pensar bem, é uma classe bem parecida com a nossa classe de estrutura, nossa classe de model aqui. Só que ela tem algumas coisinhas interessantes. Ela tem esse injectable provided in root. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu inicio minha aplicação, toda vez que eu abro essa aplicação, eu vou inicializar esse serviço. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, você entrou numa aplicação e você quer carregar as tarefas lá do banco de dados. Eu vou só dar um console log aqui, só para a gente testar, tá? Console.log. Serviço iniciado. Aqui no cadastro page eu vou colocar no ng o init dele. Vou colocar aqui um console log também, só para a gente acompanhar isso aqui. Page, cadastro. Vou dar um Ionic Serve aqui enquanto eu explico mais um pouquinho. E qual que é a ideia dessa classe Service aqui no meio? Então, para cada classe de modelo, eu vou ter uma classe Service. Assim como a gente tem lá no MVC, para cada classe de tipo entidade, a gente cria uma classe de controller, né? Aqui a gente vai criar uma classe de Service. Então, eu vou ter vou ter aqui um tarefa Service. E ele segue um padrão de nomenclatura. Então aqui nós temos aqui a cadastro page, né? Temos a lista page. Vou apagar esses importantes daqui. Essas loucuras aqui. Nós temos aqui só uma classe tarefa aqui, que ela seria um model. Então, como é que funcionaria a nossa arquitetura aqui? Então eu tenho cadastro page e lista page. Temos a classe tarefa service. E, então, por exemplo, cadastro page, toda vez que precisar de alguma coisa de tarefa, ele vai pedir para o tarefa service. Então ela vai interagir aqui com ela. Diretamente, só com o tarefa service. O tarefa service também vai nossa, ele travou bonito. Vai interagir com o lista page. Então,
E toda vez que eu precisar mexer com tarefa, eu vou chamar coisas com tarefa service. Ele é o responsável, ele que é o responsável por guardar, por exemplo, interagir aqui com o local storage, se eu quiser guardar. E a partir de, por exemplo, amanhã eu não quero mais usar o local storage, eu quero usar um banco de dados, que é o que a gente vai fazer, eu só troco aqui. Em vez do local storage, eu vou usar sei lá, um SQLite, por alguma razão. Usar um banco de dados diferente. É ele que vai fazer essa ponte. E o interessante aqui é que todo mundo continua conhecendo tarefa, porque ela é só uma classe da estrutura, ela não é uma classe que tem comportamento, ela não deveria ter comportamento. Tanto que quando eu coloquei semana passada aqui esse comportamento na classe, era só para a gente entender que a gente pode ter esse tipo de coisa. Mas a ideia é que quem gerencia, quem manipula as tarefas seria o meu service. Então, é uma arquitetura orientada a serviços. Eu vou abrir aqui que legal, o Ionic tem tema preto, escuro por padrão. Nem sabia disso. Aqui eu tenho uma classe, vou reiniciar aqui, dar um reload e ver meu console log aqui. Ele não apareceu nada, né? Se eu entrar na minha página cadastro, ele vai dizer, cadastro iniciado, que era como eu tinha escrito lá na função. Por que ele não inicializou o meu serviço aqui ainda? O que o tarefa service é? Ele é uma classe que ela vai ser instanciada a partir do momento que a primeira vez que ela for chamada. Então vamos supor que eu entrei no lista page, e no lista page diz, eu preciso da lista de tarefas. Ele vai chamar a classe tarefa service, e a partir daquele momento, essa classe ela vai estar instanciada, até o momento que eu matar, ela vai estar compartilhada em todas as páginas, todo mundo que está na mesma aplicação, a minha aplicação ela vai ter essa classe instanciada enquanto o meu aplicativo estiver instanciado. Então, eu não preciso ficar inicializando para... como é que eu digo? Eu não preciso ficar toda vez que eu entro numa lista page ter que buscar de novo a lista lá direto do SQLite. Não, eu só busco do tarefa service. O tarefa service ele compartilha esse comportamento, ele serve para compartilhar dados, entre as nossas visualizações. Ele que pode, por exemplo, vai interagir com os outros serviços, a gente vai entender que eu quero usar um Bluetooth, eu quero usar qualquer outra componente, eu vou passar por um service, e essa arquitetura padrão daí, permitindo então, se eu precisar de outra tela que use as mesmas funções do meu tarefa service, eu vou só criar uma nova classe de visualização e usar as funções. Então eu não preciso reescrever, por exemplo, reescrever como eu busco os dados do local storage, reescrever como é que eu listo as tarefas. Eu só faço uma vez e talvez possa parametrizar se eu quiser. Beleza. Eu sei, galera, que pode ser um pouco complexo, mas depois que a gente monta, ele faz muito sentido e vai fazer bastante sentido até para os nossos padrões de projeto que a gente viu. Porque a ideia é que, por exemplo, aqui no meu cadastro page, eu não tenho que entender de banco de dados porra nenhuma, eu só tenho que entender que é uma tarefa e eu tenho um formulário para isso. Então, o que eu teria aqui no meu tarefa service? Aqui eu vou colocar as funções que manipulam tarefas. Então, o que eu posso fazer com uma tarefa? Posso fazer o que eu posso fazer com uma tarefa aqui, galera, na nossa aplicação?
Alô? As ações que eu... o que eu posso fazer com uma tarefa? Eu posso... Iniciar uma, pode encerrar uma. Então posso iniciar, né? Boa. Vamos colocar iniciar. Eu posso finalizar uma tarefa, né? Finalizar. Entregar, na verdade, é o que tem, né? Entregar, ok. Então, entregar. Agora você escuta minha máquina lavar roupa, né? Agora Sim. Agora sim, tá gritando, hein? Sim, meu chefe, no passado, meu chefe dizia, ô Daniel, não tem, acho que estão te ligando aí, tá ligado? Eu disse, não, é a máquina. E ele sempre esquecia. E ele não era engraçado, assim, pra fazer piada, era realmente, acho que ele se confundia. Então, iniciar, entregar. O que eu posso fazer com uma tarefa, eu posso cadastrar ela, né? Posso gravar, né? Eu posso listar, né? Alô? Pode. E eu posso fazer o que... eu também posso, normalmente eu posso excluir, né? E aqui eu não vou colocar editar, porque editar é uma outra complexidade para nós agora, no primeiro momento. A gente pode excluir também. Então, é o meu tarefa service que vai se encarregar de fazer essa lógica aqui. E vamos pegar aqui o nosso... Sim, claro. É a classe de testes automatizados. Então, ela é usada, por exemplo, você pode automatizar testes. Aqui vocês vão ver, tem até uma pasta E2E. Você pode rodar alguns comandos aqui para rodar testes automáticos. Esse arquivo, normalmente, você pode deletar, porque a gente não está desenvolvendo orientado a testes. Mas se você trabalha com orientado a testes, você escreve seus testes ali. Um teste seria, por exemplo, toda vez que eu criar eu vou tentar criar uma nova tarefa, ela tem que estar com o status false. Se eu criar uma tarefa com status true, ela está errada. Eu escrevo um teste assim, sabe? Então, aqui no meu tarefa service eu vou ter essas minhas funções. Então, o entregar. Vamos fazer o que a gente já tem hoje. Vamos migrar. Então, nós temos... Eu vou pegar aqui do código já pronto. Nós temos o parse aqui, né? A gente tem, quando a gente entra na tela de lista de tarefas, galera, eu vou pedir para eu prestarem atenção aqui, depois eu dou um tempinho para vocês, tá? Entrar aqui na lista de tarefas, a gente chama o listar, né? Então, esse código de listar aqui, o que ele tem que fazer? O listar ele tem que me retornar uma lista de tarefas, né? É isso, né? Isso aí. Galera, vou fazer uma pergunta. Eu vou deixar aqui por enquanto. Então, eu vou dizer que esse é o meu listar, e agora a gente já usando o TypeScript para ser uma boa prática, eu vou dizer que ele vai retornar 2 pontos aqui, uma tarefa, e se eu quero dizer que é uma lista, abre e fecha colchetes, tá? E ele vai dizer, tem a lupazinha para importar a tarefa, então agora meu service tem a tarefa importada aqui em cima. E ele está dando um grito aqui para mim, ó. A função declarada. Então, assim, a partir do momento que eu declarei, eu disse o tipo que essa função ia retornar, né? Então eu tenho que preencher com o valor adequado. Então aqui eu vou dar um return e eu vou entender, eu estou esperando que essa função retorne uma lista de tarefas e você já tem uma função aqui que supostamente retorna essa lista. Deve funcionar, então ele para de gritar para mim aqui. O excluir aqui... A partir do momento que eu defini aqui na minha função qual o tipo do retorno dela, o meu próprio editor já diz, Daniel, você tem que cuidar aqui, por exemplo, eu vou comentar essa linha. Ele fica aqui gritando para mim, a função que você declarou
não está retornando vazio e deve retornar um valor. Então ele já está me avisando, ó, que essa minha função não está escrita certinho. Ele nem vai compilar. Ele vai dizer, ó, você tem que compilar. Se eu ter um salvar aqui, ele vai até dar um erro para mim aqui, acho. Eu deveria. Então é sempre bom já colocar o tipo do que vai retornar a tua função antes de escrever ela. Beleza? Acho que ele passa esse erro na primeira, mas enfim. Mas é sempre bom. Então, o que eu espero de um gravar? Quando eu gravo, eu espero o quê? Que ele retorne o quê? Um true, um false? Pode ser um ID? Eu espero que ele me avise se deu certo, né? Gravar. Vamos supor que deu pau. Eu vou dar um boolean aqui e ele está me gritando, não, você tem que retornar alguma coisa. Por padrão aqui eu vou só para a gente passar o erro, return true. Ou entregar, eu também espero que ele me dê um ok. Entreguei a tarefa, e o boolean, return true aqui também. O que eu espero do iniciar tarefa, Leonardo? Ok, acho que o Leonardo foi ver outra visita. Tá travando, eu não entendi a pergunta. Por exemplo, eu estou aqui com o meu iniciar, né? Tem uma função iniciar no tarefa service. O que eu espero que essa função faça? Se foi iniciado. Não, mas iniciar o serviço, não. Esse iniciar aqui supostamente foi para a nossa tarefa, né? A resposta do Sam fez bastante sentido, então acho que porque gerou duplo sentido para nós aqui, dupla interpretação. Iniciar, parece que eu estou iniciando o serviço, né? E faz bastante sentido. Então, aqui eu vou criar uma nova função aqui. Vou criar aqui um nova. Ou poderia ser um new, mas o construtor, idealmente, ele só serve para chamar essas funções. Dificilmente você vai escrever muito código nele. Existe uma boa prática de programação que é uma função só tem que fazer o que ela deve fazer. Então, o construtor ele tem que construir a classe. Se construir, ele tem que iniciar algum serviço, para lá buscando banco. Ele tem uma função iniciar, que é essa responsável por iniciar o serviço, por exemplo. Então, ele tem... Idealmente, você faz mais funções com menos código. Então, fica mais fácil você escrever um teste, por exemplo. Se eu chamar a função iniciar, ele tem que retornar isso. Não preciso fazer todo o resto. Se eu tenho uma função muito grande, ela fica difícil de ser testada. Automaticamente e manualmente também. Eu vou colar uma função aqui chamada criar aqui, só porque acho que ela faz mais sentido. Então, seria uma função criar para criar uma tarefa nova. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o que a gente fez aqui, no construtor e ter o entregar, a gente está adicionando complexidade lá no model. No MVC isso faz sentido, tá? Mas quando a gente trabalha aqui com services, que é um sistema orientado a serviços, idealmente o meu serviço é que vai manipular meus objetos, tá? Então, vamos supor que eu tenho um criar aqui, e esse criar vai me retornar uma tarefa. E eu vou pegar esse código que está na minha função tarefa aqui. Então, tirar esse construtor daqui. Vou dizer aqui, vou criar uma tarefa, uma variável local, né, instanciada já, tarefa. Que recebe um new tarefa, né, que é o que a gente já sabe fazer.
E vai dizer que é this.tarefa. Opa, não é this.tarefa. É tarefa. Ponto. Status entrega. Recebe false. Deixa eu ver se tem mais algum campo que a gente queira preencher aqui. Tarefa. Ponto. A gente não colocou a data de criação da tarefa, né? Então não tem problema. E eu vou ter um return tarefa. Então toda vez que eu precisar criar uma tarefa, em vez de eu ter que chamar um new tarefa, eu só vou chamar o service.criar. E ele que vai ser responsável para mim de fazer esse tipo de função aqui. Função. Só que fica às vezes meio redundante para nós, às vezes é muito mais fácil chamar só um new tarefa, né? Então, do que chamar o service e tal. Então, para o construtor, a gente pode deixar o construtor lá na nossa classe tarefa, tá? Só que, por exemplo, esse entregar aqui, ele fica meio estranho aqui. Tem um método diferente numa classe mod. Então, esse data entrega, tarefa, entregar aqui, esse eu vou mexer para cá. E eu vou colocar aqui no meu função entregar. Ok. Só que agora não tem mais o this, status entrega e this data entrega. Galera, o service aqui, a ideia é que ele seja... Putz, como é que eu vou falar? Lembram das nossas classes estáticas? Onde a gente não tem atributos para ela, a gente só tem métodos? Por exemplo, a classe lá em Java, lá que, por exemplo, faz cálculos para nós, o math.random, por exemplo, você não instancia o objeto daquela classe, você só chama os métodos dela, né? E para chamar esses métodos tem que ter parâmetro. O nosso service ele funciona mais ou menos como isso. Ele não é totalmente estático, mas eu tenho aqui o entregar. Por exemplo, eu não vou ter uma tarefa associada ao service. Ele serve para manipular tarefas. Então, por exemplo, para entregar, eu vou entregar o quê? Eu vou entregar uma tarefa. Então, faço com parâmetro tarefa, que é do tipo tarefa. E this. Então, tarefa. Ponto. Status entrega, recebe true. E tarefa. Ponto data entrega, recebe a data do momento, né? Ele provavelmente tem que guardar em algum lugar aqui, mas eu não vou mexer muito com isso. Eu vou deixar uma linha de comando, um comentário, aí beleza. Entregar a tarefa, deixar essa tarefa como true e a data de entrega eu setei. Então agora eu criei minha função de entregar. E deixei minha classe aqui com o básico dela. Ela tem um construtor que vai instanciar que é padrão dela, mas para manipular o resto eu vou usar o meu service. É um data service, perdão, o nome disso. Para excluir uma tarefa eu também posso passar uma tarefa. Então, a maioria das funções aqui elas usam o mesmo parâmetro. Então, para eu gravar uma tarefa, eu tenho que passar uma tarefa. Para eu excluir uma tarefa, tem que passar uma tarefa. Vou dar aqui um return também. E vou aqui dar um return false. Vamos supor que eu não estou conseguindo excluir ainda. Vou iniciar aqui por enquanto, eu vou deixar vazio. E vou só pegar o gravar, que já estava feito lá na outra classe que a gente já fez. Vou gravar aqui.
que o gravar faz? Ele vai... Aqui eu não tenho mais o meu tarefa, eu não vou passar... Não tem mais essa variável, então o que eu vou fazer? Eu posso chamar a própria função. O que a gente estava fazendo para gravar aqui, só para lembrar vocês? Para a gente gravar, a gente buscava o que estava no banco, né? Ah, tá aqui a função inteira. Vou pegar daqui. O que a gente fazia? A gente pegava uma tarefa como parâmetro, né? A gente gravava, passava, criava um array temporário, buscava no banco se esse array existia. Se ele não existia, a gente criava um vazio, senão ele buscava o que estava no banco, dava um push, você resetava a tarefa, criava uma nova tarefa e setava no banco. Isso é muita bagunça numa função só. Nós já temos aqui uma função que retorna a tarefa. E que a gente esqueceu de fazer uma coisa interessante aqui. Que é isso aqui. Vamos supor que não existe tarefa no nosso banco ainda. Então, eu vou ter um listar que sempre vai fazer o quê? Tarefas. Toda vez que eu chamar o listar, ele vai criar um array vazio. Se esse dado está no nosso banco de dados, no nosso armazenamento, eu vou preencher ele e vou retornar. Aqui no meu gravar, em vez de ter toda essa parafernália aqui, não é canal do YouTube isso aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa que eu tinha antes. Só que agora eu vou dizer que tarefas, let tarefas, vai receber o quê? Eu já tenho uma função que lista, então eu vou chamar o thisListar, né? E vou dizer que esse tarefas.push, então eu estou adicionando nesse meu array, né, que a gente sabe que é um array, estou adicionando a tarefa que eu estou recebendo como parâmetro, e estou guardando no banco. Então agora eu tenho uma função que grava, uma função que lista já funcionando diretamente com o meu local storage. Então eu tenho o gravar e o listar. O entregar aqui ainda não implementou ainda, o excluir ainda não. Beleza. E como é que eu uso isso, Conte? Eu vou aqui no meu lista page e agora é interessante. Agora eu vou adicionar uma dependência no meu construtor. O que eu estou dizendo? Para meu lista page funcionar, ou seja, eu preciso que exista um tarefa service instanciado. Então no meu construtor eu vou colocar assim: private tarefa service. Isso aqui é padrão, tá, galera? Depois vocês vão ver aqui. Que é do tipo tarefa service. E o que eu tenho agora? A gente não estava usando mais o NJOinit, a gente estava usando o IonViewDidLoad, né? DidEnter, perdão. Em vez do IonInit, que não faz mais sentido para nós, vou usar GOnViewDidEnter. A gente sabe que nossa lista page tem uma lista de tarefas, né? Tarefas, que é do tipo tarefa list. Ou seja, um array. Gritou aqui, importar classe para ele entender. E agora no meu IonViewDidEnter, em vez de eu ter que fazer toda aquela parafernália que a gente tinha aqui, de fazer esse parse, blá blá blá, na nossa lista page, eu só vou dizer this.tarefaService.listar.
E esse é o código da minha função de lista. Então, o que eu vou me preocupar na minha lista? Eu vou me preocupar com HTML, que é a função da classe page, é só fazer HTML. Então, eu só vou me preocupar com isso na minha lista page. Eu tenho só a função de listar. Ué, ele disse que não existe em tarefa service. Tem a função listar aqui. Sim, tá certo. Deixa eu tirar esse init aqui. Acho que só tá lento minha máquina. Deixa eu colocar public só pra ver se não é isso. Acho que pode ser. Dentro. E o que agora ele vai fazer? Eu só vou pegar esse... Perdão. Tem que setar, né? Daniel. This.tarefas. Recebe this tarefa service. Só para ver se está funcionando, eu vou colocar um console log. Console.log this tarefas. Só para ver se ele está preenchendo o meu array. Beleza. Salvei aqui. Interessante, galera, que se você deixar tudo documentadinho certinho, escrito certo, as definições, você consegue navegar entre as páginas. E vamos lá. Vou iniciar aqui de novo. Por exemplo, eu vou entrar na tela lista. Ele disse, opa, serviço iniciado. Tem tanto erro disso, tarefa service, listar is not a function. Deixa eu ver se... Eu vou recompilar minha aplicação aqui. Porque eu tinha criado service e provavelmente não tinha... Bom, deve ter sido um pau desse. Ok. Enquanto carrega, vamos colocar mais código aqui. Então, meu lista page só serve para listar. E aí, ele está lá. Coloquei rodar de novo, leva umas 2 horas para carregar isso aqui. Aí vamos ver o enter. Beleza, vamos atacar a tela de cadastro aqui. A tela de cadastro page, que ela estava dando no EG o init cadastro iniciado, eu vou, por exemplo, se eu tenho uma função gravar, um botão gravar nela, está dando erro aqui, Daniel. Agora ele deu certo. Então, entrei na página lista. Primeiro, já que a página lista importa tarefa service, ele mostrou aqui que na tarefa service foi iniciado. E, deixa eu só limpar isso aqui. Reload. Ok. E vocês verem aqui, ó, serviço iniciado, e ele está dizendo, ó, que lista page na linha 19 está retornando um array vazio porque eu não cadastrei ninguém ainda, né?
Beleza. E aqui na minha tela de cadastro page, eu teria uma função gravar nela, né, para poder chamar, porque ela continua tendo um botão gravar. E só que, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tarefa já, beleza. Eu vou fazer fazer aqui no... aí eu view de enter só para facilitar a minha vida, mas o código de vocês fica melhor. Eu view de enter, eu vou dizer aqui, nesse view de enter diz tarefa, recebe uma new tarefa, que a gente sabe que isso faz sentido, a gente já... E agora eu só vou, aqui galera, isso aqui é só para exemplo da aula, já que eu não tenho mais o formulário preenchido, eu vou preencher dinamicamente, tá? Diz tarefa, ponto, título é aula hoje, aula hoje. E aqui no meu gravar, em vez de eu ter que fazer toda aquela parafernália que a gente tinha aqui de fazer o console log, lá, eu só vou e digo que o gravar da minha tela cadastro page vai chamar o quê? Vai chamar o this tarefa service. Ah, mas o service eu não instanciei ainda. Então, assim como eu fiz lá na lista page, eu vou ter que declarar o tarefa service como um serviço. Então, public tarefa service ponto, dois pontos ali, tarefa service, que então é o serviço que gerencia as tarefas. Eu vou dizer que this ponto tarefa service ponto gravar. Estou passando this. E é interessante, se eu colocar this, se eu colocar uma string aqui, com um parâmetro, ele já vai estar gritando, ó, porque eu não posso passar uma string para tarefa. Então ele já me avisa que eu não posso passar o atributo errado. E ele só dá esse aviso porque lá na minha definição da minha tarefa eu passei o tipo do dado. Então, perdão, definição da minha função, aliás, definição da minha função. Gravar, eu estou dizendo, estou esperando uma tarefa que é do tipo tarefa. Então eu tenho que passar para ele uma tarefa. Só vou colocar aqui no meu cadastro page um botão para poder chamar esse gravar. E aqui no clique a gente sabe, né? Clique. Ele vai chamar uma função. Nesse caso é gravar. Afe. Esse negócio de complementar sozinho às vezes me incomoda. Tá. Pô, ele bloqueou, que bonito. E agora o que eu tenho aqui? Só para exemplificar. Tem aqui na minha tela lista, ela está vazia, né? E ele iniciou o serviço. Se eu navegar para a tela cadastro, nesse cenário ele vai iniciar o serviço de novo, porque eu estou dando um reload na página. Mas se eu fizer aquela navegação do Ionic, não vai. Então quando eu clicar em gravar, não mostrou nada, mas se eu voltar lá na minha lista agora, ele trouxe aqui no meu console log a tarefa que eu criei.
Na prática, assim que a gente olha, putz, a gente fez a mesma, a gente refez a aplicação, fez a mesma aplicação que a gente chegou no mesmo status que a gente chegou a semana passada. Eu consigo cadastrar e eu consigo listar. Só que agora, então eu vou voltar lá para cadastrar, vou criar uns botões aqui só para navegar. Eu coloquei um router link aqui, né, Daniel? Ah, sim, já fiz a tela aqui de cadastro. Essa aqui é a tela da lista, né? Vai ser ótimo para mim. Lista page. E aqui no meu cadastro page HTML, que eu devo ter colocado aqui em cima. Sim. Deve estar funcionando. Então aqui tem a tela novo, né? Que abre o formulário. No caso ela já preencheu com aula hoje, porque eu estou preenchendo dinamicamente, né? Blá 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 blá, data limite é número, né? Gravei. Ah, eu tirei o botão de lista para cá. Ok. Então vou pôr para lista lá, ele está com o meu novo item cadastrado. Então, o que eu fiz de novo? Aqui em HTML não mexi em nada, galera. Eu só... Aqui, ó. Cadastro page também não. Cadastro page aqui por enquanto não. O que eu fiz? Eu só removi a lógica das telas, tá? Então eu deixei elas mais limpas de código. Então, se alguém for mexer na tela de lista, só tem uma funçãozinha que lista. E pronto. Se alguém for mexer na tela de cadastro, cadastro page, eu só tenho uma função para criar um new e a função de gravar. Simples. Deixando o meu código da minha view muito mais limpo, muito mais simples de mexer. E é legal que eu centralizo toda a minha lógica numa classe única, aqui nesse caso toda a minha lógica relacionada à tarefa fica numa classe única. Então vamos supor que eu tivesse outra página que fosse usar ou trabalhar com tarefa, eu tenho um serviço único. Então E uma coisa legal dessa... Até você me pediu ali, né, Hugo, porque daquele arquivo.spec, né? Eu posso testar, por exemplo, esse serviço aqui sem ter uma interface, porque o page aqui ele está ligado ao HTML. Ele tem que ter um HTML, ele é um componente visual. Não é tão facade, porque o facade não coloca lógica. O cadastro existe. Sim, mas eu estou centralizando para a tarefa. Então, por exemplo, eu vou ter um service para cada entidade que eu manipulo. E tem o service que chama service, por aí vai. Mas a vantagem aqui é que aqui eu só tenho TypeScript, não tenho HTML, nada. Então toda a minha lógica está aqui, no meu service, o meu modelo está aqui no tarefa, e o meu template aqui está minha parte de visualização está aqui no meu HTML e na minha tela. Então assim eu consigo deixar meu código mais organizado. Uma coisa que eu não fiz aqui, a gente pode criar uma pasta, view, model, controller e deixar os arquivos lá dentro certinho. Mas daí a gente vai ver depois a padronização de arquivos do Ionic, do Angular. Porque ele é bem livre nessa estrutura de arquivos. Então, meu lista page ele ficou mais limpo. Meu cadastro page também. Né? Eu só chamei a função.
Então eu vou pedir para vocês agora, nesse momento, vocês criarem o service. Então eu vou colocar o comando para vocês lá na lista de comandos, tá? Ionic G service. E aqui o mesmo, por exemplo, já que é uma classe tarefa, então vou colocar tarefa, né? Beleza? Lá no código, eu vou passar esse aqui para vocês. O código do service. Cadê? Tá aqui. Vou colocar aqui no canal Programação. Então, vamos ver se ele funciona. Ué, como é que eu mando aqui? Sumiu o botão de mandar. Ok. Então, está aqui o código do service. Então, o que na prática foi o quê? Foi remover as funções que estavam nas páginas e colocar no service. O entregar aqui ele não vai estar funcionando ainda por enquanto, tá, galera? Então, só tá o gravar e o listar. O excluir e o entregar a gente vai fazer na sequência. E para vocês, a parte que vocês código que vocês têm que fazer é... não é essa aqui que eu quero. É essa atualização do cadastro page, do lista page de vocês. O HTML vocês vão deixar intacto. A única diferença é que agora vocês vão atualizar as classes de vocês para serem mais simples. Então, no meu eu posso tirar esse MG init daqui, inclusive. Então, no meu cadastro page, no build de enter eu tenho new tarefa, que já estava, então vocês vão mudar o código do gravar. E no lista page, vocês só vão mudar como ele chama a lista. Beleza? Beleza. Vocês só vão me dando o ok ali, assim que vocês encerrarem. Eu vou parar a gravação aqui, ver se não deu pau. Depois eu